Após entrar infiltrada em uma dungeon, Sun Jin-woo percebe que ela é muito mais poderosa e perigosa do que parece, e tem um monstro mago mais forte que ele já enfrentou, sendo esse Kar-Galgan. É por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar a batalha completa de Sun Jin-woo contra Kar-Galgan. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Sun Jin-woo, após ter subido para Rank S ainda em segredo, sem a organização de caçadores revelar essa informação ao mundo, decidiu ir em uma raid de um portal de Rank A, que seria feito pela Guilda Hunters, uma das maiores da Coreia. E como os portais de Rank A são muito maiores, geralmente é dividido em grupos. Primeiro, o grupo de ataque entra para eliminar os inimigos, deixando apenas o chefe vivo. Logo, os mineradores entram para coletar todos os recursos, e depois o grupo de ataque volta para derrotar o chefe. Sun Jin-woo, então, como ainda é visto pelo mundo como apenas um Rank E, entra no grupo dos mineradores, apenas para ver como é dentro de um portal de Rank A. E por se mostrar muito promissor, o líder dos mineradores pede para Sun Jin-woo ir com eles em outro portal de Rank A que a Guilda Hunters também faria no dia seguinte, e Sun Jin-woo aceita. No dia seguinte, então, assim que o grupo de ataque chega para entrar no portal, de repente eles percebem que o seu escudeiro não veio e pede para que algum dos mineradores vá com eles para carregar os equipamentos. Porém, nenhum dos mineradores queria aceitar essa missão, era perigosa demais. Mas Sun Jin-woo, vendo aí uma chance de ver os monstros de um portal de Rank A, se oferece, deixando todos espantados, porque para eles ele é apenas um Rank E. Assim, eles então se preparam para entrar e Sun Jin-woo percebe que esse portal é bem maior que o anterior. Mas o líder do grupo de ataque explica que o que importa é a energia mágica que sai do portal, e não o seu tamanho, e mesmo esse sendo maior, a energia ainda é menor que o do anterior. O grupo para entrar então é formado de 11 caçadores Rank A e 6 de Rank B, e eles se preparam para entrar. Enquanto entra, Sun Jin-woo sente algo estranho. Ele percebe que a energia mágica do portal é sim mais baixa do que o anterior, mas mesmo assim ele ainda tem uma sensação sinistra e até mesmo um pouco de medo, mas ele entra mesmo assim. Lá dentro, uma das caçadoras, vendo que Sun Jin-woo é um Rank E, tenta o acalmar dizendo para ele não se preocupar porque todos o protegerão e que ele não vai ser alvo de nenhum monstro enquanto o grupo de ataque estiver de pé. De repente, então, todos os caçadores entram em formação rapidamente porque há monstros se aproximando da escuridão da dungeon, e quando os monstros aparecem, eles revelam ser chacais, o que deixa o líder do grupo surpreso. Rapidamente, os caçadores então eliminam todos os chacais sem dificuldade, e o líder se pergunta por que tem chacais ali. Sun Jin-woo então pergunta o que há de errado nisso, e uma das caçadoras lhe explica que chacais são monstros de Rank C, e como eles são fracos demais e estão na base da cadeia alimentar dos monstros, geralmente eles são caçados em dungeons mais fortes, e não conseguem manter sua matilha. Então ter uma matilha inteira naquele portal de Rank A é algo muito incomum. Sun Jin-woo então se aproxima para vê-los e percebe uma marca de coleira em seu pescoço, e imediatamente ele avisa o grupo que aqueles não são chacais comuns, eles foram domesticados, o que significa que alguém os está mantendo vivo para usá-los como cães de caça, e isso só poderia ser feito por monstros com inteligência. Sun Jin-woo então pensa que a sua sensação de quando entrou no portal talvez seja real, e ele é muito mais perigoso do que parece. De repente então, os verdadeiros monstros inimigos se revelam, deixando todos os caçadores suando de medo, porque eles são orcs superiores. Os orcs imediatamente atacam atirando uma lança no líder, que quebra o seu escudo. O tanque do grupo tenta usar provocar para que os orcs o atacassem, mas o provocar não funciona neles, deixando o grupo em apuros. Os orcs superiores então começam a tentar atacar os magos primeiros, mostrando que eles realmente são inteligentes. Os magos então tentam atacá-los, mas a sua resistência mágica é forte demais. O líder imediatamente então
Galgan grita que por estarem em menor número, é melhor eles se reorganizarem em 3 grupos, para não serem cercados. Ele fala que não foi esse nível de força que mediram no portal, e que orcs superiores não são orcs comuns. Eles são um dos mais fortes de sua espécie, e cada um deles consegue se igualar a um caçador de rank A, e ao todo tem 22 orcs superiores, contra 17 caçadores, sendo que 6 desses caçadores ainda são rank B, e não conseguem enfrentar nenhum desses orcs. Enquanto isso, os orcs continuam atacando. Eles miram nos rank B, arrancando o braço de um deles, o que faz a healer correr para curá-lo. Porém, enquanto está curando, o orc se prepara para atacá-la, e percebendo que o grupo estava em apuros, Sun Jin-woo decide ajudar em segredo. Ele ativa sua técnica furtividade, ficando invisível, e derrota o orc, salvando a healer. Ele também faz vários cortes nos outros orcs, os enfraquecendo e deixando a luta muito mais fácil, o que faz com que os caçadores consigam derrotar todos os 22 sem nenhuma baixa. O líder então percebe que foi muito estranho eles terem vencido tão facilmente depois de quase serem esmagados inicialmente, mas mesmo assim ele precisa tomar uma decisão: continuar a explorar a dungeon ou recuar e chamar reforços. Ele então, se preocupando com seu grupo, decide recuar e todos voltam para o portal. Porém, assim que chegam, eles percebem algo muito estranho. O portal está protegido por uma magia de barreira de alto nível. Os 3 magos do grupo então tentam desfazer a magia, mas assim que fazem isso, eles caem no chão tendo hemorragia por todo o seu corpo. A magia era mais forte do que eles imaginavam. E se virando, logo atrás deles estava mais uma horda gigantesca de orcs superiores, com pelo menos 50 orcs, muito maior que o grupo anterior. Um dos orcs então se aproxima do líder e começa a gritar em seu rosto, e de repente então ele começa a se contorcer e é possuído por uma força. Nesse momento ele começa a falar a língua dos humanos. Ele diz que seu nome é Kar Galgan e gostaria de se encontrar com eles. Imediatamente então os caçadores percebem que aquele que estava se comunicando através do orc era o líder do grupo e provavelmente o chefe da dungeon. O líder então pergunta se foi ele quem criou a barreira, e Kar Galgan responde que sim, que ele é o grande e poderoso xamã dos orcs, e sua magia não pode ser desfeita por meros humanos. Kar Galgan então fala para todos que eles precisam escolher: ser destruídos nas mãos de seus soldados ou segui-los até onde seu verdadeiro corpo está. O líder então, vendo que não teria chances contra 50 orcs superiores, decide o seguir, e enquanto caminham, ele conversa com Sun Jin-woo. Ele fala que quando chegarem ao salão do chefe, eles farão um ataque surpresa, e mesmo que não derrotem o chefe, talvez o enfraqueça, fazendo com que a barreira do portal seja desfeita, e nesta hora é para o Sun Jin-woo correr para fora para chamar ajuda. Eles então chegam na sala do chefe, e Kar Galgan está sentado em um trono, com centenas, talvez até milhares de orcs superiores em sua volta. O líder com os outros caçadores já estão com a ideia em mente de atacar Kar Galgan, mas assim que o veem, todos congelam de medo com a incrível aura demoníaca saindo dele e percebem que podem ser mortos a qualquer instante. O líder, com sua voz trêmula, então pergunta por que ele os trouxe ali. E Kar Galgan responde que é apenas por diversão, que durante seu tempo ali ele vai tirar a vida de um por um para se divertir com seus soldados. O líder, então furioso por sua vida estar sendo tratada apenas como diversão, grita para seu grupo atacar e avança em direção a Kar Galgan. Mas assim que ele percebe, ele está sozinho. Todos os outros estão paralisados de medo. Kar Galgan então apenas o segura com uma magia gravitacional e o bate no chão e no teto várias vezes seguidas. E assim que iria finalizá-lo, Sun Jin-woo rapidamente o pega e o leva para longe.
Sun Jin-woo então começa a falar com o líder. Ele fala que esse portal é propriedade da Hunters e por isso ele não pode interferir, mas que no momento este grupo está prestes a ser aniquilado. Então ele pergunta ao líder se pode derrotar todos os monstros naquele local. Nesse momento, um dos orcs ataca Sun Jin-woo, mas apenas com sua habilidade telecinética, ele segura o orc e o bate no chão e no teto, o derrotando. Sun Jin-woo se vira para o líder e pergunta novamente se ele pode derrotar todos os orcs daquele lugar. O líder, vendo então que Sun Jin-woo não era apenas um Rank E, diz que por favor para ele os ajudar. Sun Jin-woo então se levanta e se vira para Kar-Gal-Gan, dizendo que nunca sentiu uma energia tão forte antes, mas que esse é um combate horrível para ele. E dizendo isso, ele libera suas sombras, deixando os caçadores espantados com seu poder de invocação absurdo. Mas Kar-Gal-Gan continua confiante. Ele fala para Sun Jin-woo que só isso não será o suficiente para o desafiar, mas Sun Jin-woo responde que se ele o subestimar, isso vai ser um massacre. Nesse momento então, Kar-Gal-Gan ordena que os seus orcs ataquem, e os orcs com as sombras começam uma grande batalha. Sun Jin-woo também entra na batalha, derrotando vários orcs de uma só vez, deixando todos os caçadores espantados, dizendo que ele é muito forte e por qual motivo ele escondeu sua força no grupo de mineradores. Porém, ainda assim, a batalha não estava fácil para Sun Jin-woo. Além do Igris, do Iron e do tanque, todas as suas outras sombras são de no máximo Rank B e não são capazes de vencer os orcs superiores. Por causa disso, elas estão sendo destruídas, fazendo sua mana se esgotar rapidamente. Além disso, existem 3 vezes mais orcs do que sombras, o que faz Sun Jin-woo pensar que ele tem que eliminar o máximo possível antes que sua mana acabe. Mas, de repente, Kar-Gal-Gan entra na batalha e com uma magia de chamas, ele derrota várias sombras de uma só vez. Com isso, Kar-Gal-Gan então percebe a situação. Ele fala para Sun Jin-woo que mesmo suas sombras se levantando novamente, a sua mana não é infinita, e ela irá acabar antes que ele derrote os seus soldados. Sun Jin-woo então ataca Kar-Gal-Gan, mas ele se defende facilmente com um grande escudo de magia, fazendo Sun Jin-woo perceber que esse é o inimigo mais forte que ele já lutou até o momento, tendo um ataque poderoso e uma defesa igualmente forte. Kar-Gal-Gan então ataca mais uma vez com sua magia de fogo, dizimando várias outras sombras de uma só vez. Percebendo então que sua mana não seria suficiente, Sun Jin-woo abre o seu inventário e pega poções de mana, para ele ir se recuperando conforme a batalha avança, mas ainda assim ele precisaria derrotar Kar-Gal-Gan rápido. Com isso então, Sun Jin-woo de repente grita "Ergam-se", fazendo com que os orcs superiores que já foram derrotados se levantem como suas sombras. Assim, Sun Jin-woo então aponta para Kar-Gal-Gan e diz que logo todos serão suas sombras, até mesmo ele próprio, deixando o orc xamã assustado. Kar-Gal-Gan furioso então se levanta de seu trono e ordena que os seus generais orcs ataquem, mas rapidamente Igris, Iron e Tanque derrotam os 3 generais orcs, fazendo agora com que o próprio xamã entre na batalha. Kar-Gal-Gan então libera muitos feitiços e maldições em Sun Jin-woo, mas todos os efeitos são imediatamente desfeitos pela sua habilidade longevidade, que o impede de ser atingido por qualquer doença ou maldição, o que deixa Kar-Gal-Gan surpreso e até mesmo um pouco assustado. Sun Jin-woo então ordena que o seu mago com o Orbe da Avareza, que duplica sua energia mágica, ataque Kar-Gal-Gan, o que destrói o seu escudo mágico e faz também o líder dos orcs superiores ficar furioso e finalmente descer do seu trono para a batalha. Ele possui um tamanho gigante e começa a pisar nas sombras, as eliminando na hora e fazendo com que a mana de Sun Jin-woo se esgotasse completamente. Assim que a mana dele acaba, o orc ataca Sun Jin-woo com uma poderosa magia de fogo, mas rapidamente Sun Jin-woo desvia e com sua adaga ele o acerta no olho, fazendo outros vários cortes em sequência rapidamente.
Nesse momento da batalha, a maioria dos orcs superiores já haviam sido derrotados pelas sombras restantes. E o que sobrava estava sendo derrotado aos poucos, fazendo com que a batalha fosse apenas entre Sun Jin-woo e o Orc Xamã. Mas é impossível para um Xamã vencer sem seus generais, e por isso ele estava sendo massacrado. Sun Jin-woo lhe acerta um soco no rosto, o jogando para o chão. E então, olhando para ele, Sun Jin-woo lhe diz que ele é apenas um xamã e não tem chances nenhuma sem os seus soldados. Kar-Galgan até tenta se levantar, mas antes que conseguisse, as sombras extraídas dos orcs superiores que Sun Jin-woo derrotou rodeiam o seu corpo e o perfuram com suas lanças, derrotando de uma vez por todas o líder dos orcs superiores, e assim tirando sua vida. Com isso, Sun Jin-woo se aproxima de seu corpo e, dando a ordem erga-se, ele extrai a sombra de Kar-Galgan, lhe dando o nome de Feng. Assim que termina a luta, ele então olha para trás e percebe que os agentes da organização de caçadores estão ali dentro da dungeon para o escoltá-lo para fora. Os agentes então falam para os outros caçadores que esse assunto é ultra secreto e não deve se tornar público, e que agora eles levarão Sun Jin-woo para supervisioná-lo. E que assim que os caçadores deixarem a dungeon, eles receberão uma explicação, mas que pede para que, por favor, se mantenham calados sobre o que aconteceu ali dentro. Assim então todos os caçadores ficam em dúvida, mas ainda assim agradecidos a Sun Jin-woo por tê-lo salvo sua vida, e enquanto isso, os agentes o levam para fora. E com isso, a batalha então, finalmente, chega ao fim. E bom galera, se você quer saber o porquê dos agentes terem entrado para buscar o Sun Jin-woo e qual assunto ultra secreto, eu já fiz um vídeo contando tudo sobre isso, de como Sun Jin-woo finalmente se tornou um Rank S no universo de Solo Leveling. E eu vou deixar o vídeo passando aqui na tela para você assistir, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!